Olá, sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo, hoje eu vou conversar com o Roberto Pini, engenheiro agrônomo e diretor de desenvolvimento agrícola do Instituto Nova Era. Roberto, seja muito bem-vindo aqui a este espaço. O Brasil vem lançando cada vez mais luz a uma técnica que já vem sendo utilizada há algum tempo, mas agora vem ganhando muito protagonismo. O que é? É a agricultura regenerativa. E isso pode beneficiar todos os biomas brasileiros, mas em especial também a própria Amazônia. É isso, Roberto. Vamos lançar um pouco mais de luz em cima da agricultura regenerativa. Seja bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Isso mesmo, Marcelo. Muito obrigado. Inicialmente, agradecer esse imenso privilégio de estar com vocês na Band. Já você assistiu o Global Agribusiness Forum, que foi o melhor Global Agribusiness Forum de todos os tempos, transmitido para 30 países, curadoria da Tagro, que fez um trabalho magnífico, né, com 140 participantes palestrantes, 10 mil pessoas na internet acompanhando e 2 mil pessoas presencialmente acompanhando lá no, no local. Então foi uma honra também, uma oportunidade. Como você falou, o Brasil tem uma boa notícia para dar para o mundo inteiro. Nós já somos pioneiros também na agricultura sustentável regenerativa. E como agrônomo formado há 50 anos, a gente não vem criticar a agricultura convencional, sabemos do desafio imenso de alimentar o mundo e sabemos da dificuldade grande que a agricultura em todos os países, em todos os lugares, em todos os biomas sofre, né, com a aplicação de tecnologias e investimentos intensivos. Mas a boa notícia é que já está dando certo. Então, humildemente, o que nós queremos é reforçar a transição para uma agricultura sustentável que já apresente alguns incrementos de sustentabilidade no sentido ambiental e do agroecossistema, no sentido econômico-financeiro, porque essa é boa notícia, dá mais lucro, e no sentido social também, que podemos falar mais adiante. A Amazônia, que está no foco do mundo, porque é uma reserva de biodiversidade fantástica, a maior do mundo, né? E ela também pode ser regenerada. Todas as áreas degradadas da Amazônia podem ser regeneradas com a tecnologia brasileira de regeneração de áreas degradadas. Perfeito, Roberto. Deixa eu te perguntar, o Instituto Nova Era, ele nasce no âmbito desse movimento de levar cada vez mais adiante as técnicas e as tecnologias de agricultura regenerativa? Conta um pouco sobre o nascimento do Instituto Nova Era e os seus objetivos. Objetivo amplo de ações nas dimensões social, ecológica, cultural e econômica, buscando trazer um desenvolvimento integral para o ser humano em harmonia com a natureza. Aí, quando eu falo em harmonia com a natureza, a gente se aprofundou na agricultura sintrópica, na agricultura agroecológica sustentável, e a gente faz parte de um grupo no Brasil de cientistas, biólogos, engenheiros agrônomos, empresários, que já estão praticando com sucesso, né? E a gente não quer deixar de incluir também nisso a integração lavoura-pecuária-floresta, que já é uma transição para uma coisa mais sustentável ambientalmente e que dá mais lucro do que a monocultura. Nesse sentido, temos todas essas tecnologias já de sucesso no Brasil e o Instituto Nova Era, então, vem se juntar e fazer um esforço de integração com todos esses grupos e cientistas e empresários. Bom, a gente conversou aqui com um dos patronos
desse sistema, que é a agricultura sintrópica, que é o suíço Ernest Gott. Ele tem experiências aqui no Brasil, especialmente ali no sul da Bahia. Nós visitamos algumas propriedades aqui no âmbito do Distrito Federal também, que levam em conta isso. Essas técnicas, elas já têm aí até 3 décadas, né, de atuação. Mas agora vem ganhando mais protagonismo, especialmente porque os desafios do mundo com relação à conservação e à produtividade estão exigindo esse tipo de técnica ou de tecnologia, Roberto? Exatamente. A agricultura sintrópica, que é agora o pacote tecnológico criado pelo Ernest Goethe, ele leva em conta a interação que existe, a integração biológica que existe entre todos os seres vivos. Isso usa o sistema agroflorestal de consórcios, em que você usa a alavanca da biodiversidade, arremedando, copiando a floresta. Isso levou 3 bilhões de anos ou mais no planeta para se criar nas florestas. E na floresta você nota a biodiversidade. Se você vai para o solo da floresta e pega um torrãozinho de solo, tem 10 milhões de seres vivos em 1 grama de solo, que é um pedacinho, um torrãozinho desse tamanho. Esses seres vivos, a maioria fungos e bactérias, interagindo em sinergia com a raiz das plantas, das árvores principalmente, criam uma internet de comunicação energética. Então, é o que o Ernest chama, de uma maneira tão linda, é o amor incondicional de todos os seres vivos. Isso cria, Marcelo, uma energia sintrópica, porque há um aumento, os seres vivos sempre se reúnem e trabalham em conjunto, complexificando o ecossistema. Vai do mais simples para o mais complexo. Vamos ter uma área degradada. Você começa a jogar matéria orgânica ali, e tem técnicas de você acelerar um pouquinho isso, com pó de rocha, que dá um reset no solo, e com algumas técnicas, não vamos entrar em detalhes técnicos aqui agora. De toda forma, os seres vivos se apropriam dessa matéria orgânica a mais e tal, e começam a interagir e vão complexificando, e dentro de um certo tempo você já tem aí plantas, microfauna, mesofauna, macrofauna e os micro-organismos, que é a microbiota, toda interagindo num organismo vivo. É tudo um organismo vivo integral. O teor de matéria orgânica dos solos é um indicador bem preciso da qualidade do solo, da saúde do solo. Sabemos que solos degradados, solos improdutivos, normalmente têm um teor de matéria orgânica muito baixo. Então, que alternativas o agricultor teria, alternativas de baixo custo, para reverter problemas de baixa qualidade do solo, em termos de baixo teor de matéria orgânica? Quais seriam aquelas alternativas mais eficazes, menos caras, vamos dizer assim, para elevar a qualidade do solo em termos de elevação do seu teor de matéria orgânica? Muito boa pergunta. A matéria orgânica é fundamental para a alimentação da microbiota. E os micro-organismos, que tem que ter 10 milhões de ser vivo em 1 grama de solo, é que no resultado do seu metabolismo produzem 40 ou 50 nutrientes para as plantas. Então, olha a importância da matéria orgânica. Além disso, a gente não tendo solos desnudos para sofrer as intempéries climáticas, você tem um conforto hídrico e térmico maior para as plantas e para os micro-organismos também. Nesse sentido, a matéria orgânica é fundamental. As técnicas de agricultura sustentável privilegiam e superfocam na produção de matéria orgânica para que se integre na produção agrícola. O Brasil é pioneiro no plantio direto, já, não é? Que foi uma coisa simples, mas que já foi uma revolução, uma alavancagem para toda a produção de grãos do Brasil. Depois a gente tem integração lavoura, pecuária, floresta.
onde você tem uma integração com rotações de áreas de pasto com áreas de lavoura, com faixas de floresta dividindo, você tem aí também um input de matéria orgânica ao solo, com a rotação de pecuária com lavoura, e com as florestas também, que auxiliam muito nisso. Como eu estava falando sobre a agricultura sintrópica, nela é fundamental a matéria orgânica, parte de uma arte de consorciação das plantas que leva em conta, Moacir e Marcelo, as qualidades íntimas das plantas em termos de qual o extrato que a planta ocupa na floresta originalmente, como que elas se combinam sinergeticamente entre si. Então, o conhecimento profundo dessas qualidades íntimas das plantas é usado nessa consorciação. Então, uma arte da consorciação que tem que ser ensinada para o trabalhador. É intensiva de mão de obra, o que é uma boa notícia, porque ajuda na integração, no emprego de cada vez mais gente, que nós temos um problema de miséria no país, né? E de êxodo rural crescente. E depende de uma capacitação, que também é uma boa notícia, porque se capacitando o produtor rural, ele então começa a integrar essa maravilhosa equipe nacional de gente que tem um olhar ecológico para a produção agrícola. Depois de você formar o consórcio, Moacir, você, no sistema agroflorestal, você tem que fazer podas constantes nas árvores e nas plantas. Essas podas trazem material orgânico e lenhoso também, o que é importante para o solo. Na poda, você está estimulando um crescimento maior das raízes das plantas, porque ela tem um trauma revigorante, ela produz e ela libera hormônios de crescimento, como ácido giberélico, por exemplo. Isso daí é captado pelos micro-organismos que estão ali interagindo com as plantas constantemente, em sinergia, e transmite uma mensagem bioquímica de crescimento para todo o sistema. Para todo o sistema, imagina a maravilha que significa isso. Então, os micro-organismos, junto com as plantas, entram então em sintonia num canal de crescimento. Isso aí beneficia todas as plantas que estão ao redor. Tá? Então, há mil maneiras de a gente falar de matéria orgânica, e ela está sempre integrada no sistema sustentável. Sem matéria orgânica não existe sustentabilidade. Por isso que é tão difícil e doído a gente ver a agricultura convencional, quando muitas vezes ela tem ainda aquele cuidado de manter bem limpinho o solo, tá com herbicida para manter, que são ervas daninhas, com Ernest Goethe, com nossa sensibilidade agroecológica, não existe erva daninha, não existe inimigo, tudo se integra, tudo é um sinal de como que está o estágio do agroecossistema naquele momento. Um número que se ouviu falar durante a realização do GAF, né, do Global Agribusiness Forum, é de que o Brasil dispõe aí de áreas que somam mais de 80 milhões de hectares para a atuação da agricultura regenerativa. É isso? Você tem informações a respeito disso? E o quanto disso pode beneficiar, inclusive, a Amazônia, Roberto? Focando na Amazônia, e eu sou pioneiro da Amazônia, porque lá cheguei em 73, peguei 13 malárias, leishmaniose, hepatite, sofri todo o embate aí, eu tinha 24 anos, e recém-formado em agronomia, e a Amazônia, ela requer a utilização de agricultura regenerativa, mais sustentável, porque é um clima que atinge temperaturas de 40 graus e 2.000 milímetros. Então, essas intempéries aí precisam ser cuidadas com carinho. Se você desmata, você tem, então, em grande parte da Amazônia, os solos são ácidos, são fracos de fertilidade, e você tirando a cobertura vegetal, você tem uma degradação rápida. Então, é importante você manter a cobertura do solo, e o quanto mais for possível, utilizando a agricultura
agroecologia, agrofloresta e esses sistemas que já são comprovados. Todas as áreas, quero focar no seguinte, Marcelo, o que chama tanto a atenção do mundo e do mundo ambientalista, todas as áreas degradadas da Amazônia podem ser regeneradas com esses sistemas, e num trabalho integrado com apoio governamental, porque é uma coisa monstruosa, né? Apesar da Amazônia ter, você lembra que na reunião que a gente teve fechada com o presidente e com os ministros, eu lembrei desse número. A Amazônia é 85% preservada como ela estava antes de Pedro Álvares Cabral. Então não é esse escândalo que fazem, ok? Mas mesmo assim, isso que já se perdeu é muito sofrido, é dramático. Vamos regenerar isso, ok? E vamos dar emprego para 20 a 25 milhões de seres humanos brasileiros que estão na Amazônia. E essa gente está sem trabalho, está na pobreza, está na miséria. Por isso que, então, a pessoa, para sobreviver, tende, às vezes, para o garimpo ilegal, tende para o tráfico de madeira ilegal, cobertado com corrupção. Então, é uma coisa geopolítica da Amazônia, a gente tem notado que a falta de um emprego digno, da mão de obra, uma capacitação, que a pessoa não é má por natureza, porque ela está sobrevivendo, ela tem que dar alimento para os seus filhos, então vai tirar umas madeiras de lei ali e isso dá milhares de reais por mês para um trabalhador. Depois que tirou as madeiras de lei, mete a motosserra em tudo, derruba e taca fogo, Marcelo. E aí joga um capim. E o capim vem, porque está na força ainda da fertilidade que era da floresta, com mais o carvão e a cinza da queimada, então vem aquele capim pujante. Aí vem um pecuarista também meio pirata e põe gado lá e pronto. Aí fica uma coisa que dentro de certo tempo vai degradando e vai virando juquira, como se diz, que são as ervas daninhas que não são as pastagens, que já é a Amazônia querendo voltar. Se você deixar, em um certo tempo a Amazônia volta, tá? Ela volta, porque tem uma pujança incrível. Até em áreas de garimpo a gente já notou, depois de alguns anos, com o subsolo invertido para cima do solo, uma areia, tá? O Amazônia acaba voltando e cobrindo de novo tudo. Mas a gente não pode deixar acontecer isso. Então, eu acho que é fundamental a gente criar um programa a nível governamental e incentivando e apelando o mais possível a empresários que já estão na Amazônia para a gente fazer a regeneração dessas áreas e empregar, capacitando, tem que capacitar, tem que dar curso teórico e prático para toda essa população rural, para que eles aprendam as novas práticas. Roberto, a gente tem começado a escutar também uma outra técnica ou tecnologia que é a rochagem do solo, é o uso de pó de rocha no solo, corrigindo inúmeras questões aí de solo. Quanto disso pode ser aproveitado na Amazônia e também se a agricultura regenerativa depende muito de tecnologia ou a tecnologia pode ajudar isso também, especialmente com conectividade, com cobertura em algumas regiões ali da Amazônia que são de muito difícil acesso, né? A tecnologia é super necessária em todos os sistemas. Por exemplo, o sistema agroflorestal sintrópico é altamente tecnológico. Para você ensinar o pessoal a trabalhar com isso, são cursos, é tempo, você está junto, orientando, porque é um novo know-how, uma nova expertise para a pessoa fazer isso. É tecnologia. Rochagem. O pó de rocha, como, por exemplo, o Leontino Balbo fala, GAS, que é o grupo associado de agricultura sustentável. Nós temos vários grupos já no Brasil de técnicos, de agrônomos, de cientistas, trabalhando com regeneração. E o pó de rocha é fundamental nisso tudo, porque todo o solo praticamente é produzido através da decomposição milenar de rochas. Então, quando a gente joga pó de rocha de novo, Leontino explica isso muito bem, Leontino Balbo, você viu a palestra dele lá. Você está resetando, é como o modem às vezes não está funcionando bem, a gente não desliga e liga de novo.
Então, o pó de rocha você está ligando de novo a alimentação dos micro-organismos adoram o pó de rocha, as plantas também. Então, todo mundo fica alegre nesse momento. Puxa, de novo nós temos o pó de rocha, graças a Deus. Então, o pó de rocha dá esse reset no agroecossistema. Então, é maravilhoso e é necessário. Tem pó de rocha de diversos tipos e que a gente pode usar de uma maneira estratégica, buscando economicidade do que tem mais perto e tudo. E aí você falou de conectividade, é lógico que drones, conectividade e comunicação dentro das propriedades é fundamental para você ter uma visão e um planejamento. Então, a tecnologia é super necessária, super bem-vinda nesse novo paradigma de recuperação do agronegócio mundial. E o Brasil vai ser campeão mundial disso também. E é isso que a gente espera levar aí até para a COP27 também, que vai acontecer mais para o final de 2022. Agora, Roberto, essa questão do pó de rocha, da rochagem, de um domínio desse manejo do solo é fundamental, porque ele substitui em alguns momentos, ele atua em complementariedade com aquela fórmula meio já conhecida e consolidada, que é o NPK, né? O nitrogênio, o fosfato e o potássio, que são hoje a base aí dos principais fertilizantes que se conhecem. Esse pó de rocha, ele complementa, ele às vezes substitui, porque hoje fertilizantes são quase metade do custo do produtor agrícola, né, Roberto? Pois é, a gente não quer ter a arrogância de falar, não, está tudo errado, não vamos usar NPK. A transição é lenta, Marcelo, mas ela é inexorável e ela vem acontecer, sim, porque já está acontecendo. Já está acontecendo. Você viu o Ricardo Faria falando da Insolo, da Terros, eles já têm 180 mil hectares com agricultura praticamente sem usar adubo químico. Não é? Lembra que eu falei que são os micro-organismos, o resultado do metabolismo dos micro-organismos, esses 10 milhões de seres vivos que tem num torrãozinho de solo, o resultado do metabolismo dele, o cocôzinho dos micro-organismos, produz 50 tipos de nutrientes que as plantas usam. Tá? Não é NPK só, isso é uma coisa simplória. Isso é uma simplificação. Entendeu? Que me perdoem meus colegas, meus professores, que o tempo que eu me formei na Exalc USP, em 72, não se falava nada disso. Então, isso daí é uma coisa que surgiu e é uma boa notícia e é um motivo de alegria para todos nós e de muito entusiasmo para todos nós. E conhecendo isso, a gente está querendo, então, humildemente, ser uma alavanca de reforçar e de aumentar essa transição, Marcelo, que já está acontecendo. Essa transição, porque a gente, levando empresários que têm uma curiosidade de olhar e conhecendo que é mais lucrativo, você não precisa de importar, imagina a soberania nacional, não precisamos importar adubo químico nenhum. O empresário, lógico, está numa zona de conforto, porque ele já tem aquele pacote, ele já tem toda aquela coisa funcionando, e às vezes a pessoa não quer, abrir mão de tudo já que desenvolveu, que está dando certo, está tendo lucro, já está empregando milhares de pessoas, centenas de pessoas. Então, a pessoa não quer sair dessa zona de conforto. Mas toda inovação na humanidade, ela requer um pouquinho de intuição, um pouquinho de coragem, e a partir do conhecimento que o empresário pode ter de que isso já é uma novidade alvissareira, que é uma coisa já de vantagem econômica, de vantagem ambiental e de vantagem social, o empresário, com base nesse conhecimento, ele adquire a coragem, o arrojo, a firmeza, a determinação de avançar. E ele avançando, a gente vai aumentando isso que já é inexorável, que já está crescendo. O cara, para sair dessa zona de conforto, ele já está com o pacote do NPK ali, do maquinário, de toda a tecnologia, o pacotinho, já todo pronto. Para ele sair disso daí para uma coisa nova, ele tem que ter a coragem, porque
vai sofrer alguns embates. O fluxo de caixa não vai ser exatamente como o primeiro plano de negócio, o business plan feito. Não vai ser igual. Então, tem dificuldades operacionais, porque a gente está mexendo com fatores biológicos, com ecossistemas diferentes. Então, o cara tem que ter aquele arrojo, aquele idealismo para enfrentar certas pequenas decepções de fluxo de caixa, a lucratividade, demora mais um pouquinho. Mas se o cara superar isso, Marcelo, ele vai atingir mais lucratividade, mais equilíbrio ambiental, mais integração de mão de obra no campo, e ele vai se sentir mais feliz porque ele está ajudando a humanidade. Roberto, esse ponto é muito interessante e quando você cita conhecimento, né? Eu queria te ouvir a respeito dessa questão, né? Porque assim, uma fórmula, e a gente tem ouvido muito esse NPK, né? Ela não serve para qualquer coisa ou para qualquer lugar, para qualquer região. A importância de se conhecer o solo onde você está trabalhando é fundamental, né? Porque assim, não adianta, não tem essa fórmula mágica, aplica NPK lá que a sua produtividade vai subir. A gente tem tido informações de que em alguns lugares, pelo contrário, isso decresceu, né? Então, assim, a importância de se conhecer, especialmente o solo, que é a agricultura da linha da terra para baixo, né? Faz toda a diferença, Roberto? Faz toda a diferença. É uma certa simplismo você fazer análise, porque é isso que a gente aprendeu na faculdade. Então, você faz análise de solo e vê o que está faltando ali, né? Para fazer análise de solo, eles queimam eles incineram a matéria orgânica. Então, anula tudo que é vida do solo para entender só mineralmente. Então tá. Então, você criou uma técnica de saber, então está faltando tanto de nitrogênio, de fósforo, de potássio e de micro aqui, de alguns outros elementos, tá? E também o pH está ácido, então vamos tacar calcário, vamos tacar gesso aí para corrigir esse pH. Porque com o pH muito ácido, você não permite que a planta consiga absorver esses minerais que você está pondo. Mas o que está acontecendo paulatinamente, pouco a pouco? A utilização constante de NPK, de adubos químicos, está acidificando o solo. Primeiro que mata micro-organismos, daqueles 10 milhões de seres vivos, você parte para 500 mil só, para 1 milhão, que é uma coisa fraquinha em vida no solo, né? Realmente, é um simplismo você simplesmente analisar o solo e ver quanto que está faltando de nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos que são os microelementos. E se você tem uma biodiversidade, as plantas se ajudam entre si para evitar doenças e patologias. Então, você tem uma excelente notícia para todo o agronegócio global de que nós estamos mudando. Como o mundo vai e a humanidade vai para outros planetas, porque é inexorável, nós vamos mesmo, nós também vamos voltar para uma agricultura biológica, para uma agricultura agroecológica e para uma coisa muito mais sustentável. Roberto, muito obrigado pela aula que a gente acabou de acompanhar aqui no É Tempo de Amazônia. Foi um grande prazer poder conversar e entender um pouco melhor dessa agricultura regenerativa que traz uma esperança gigantesca aqui para o Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração, em nome da equipe toda, que eu modestamente integro, e eu preciso que vocês deem continuidade, chamem outros cientistas e engenheiros agrônomos, para que a gente possa propagar, porque nós temos que difundir essa grande novidade, essa grande notícia, essa grande esperança, essa grande alegria para o mundo todo. Foi o trabalho que o Global Agribusiness Forum fez e que a Band também está tendo essa função maravilhosa. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos, quero agradecer também a sua companhia, acompanhando o É Tempo de Amazônia, aqui pelo canal AgroMais. Na próxima semana temos mais um encontro. Até lá, obrigado.